por que debater ou evangelizar alguém se já está tudo predestinado? Se tudo já está tão determinado e o futuro de cada um aqui já está totalmente imposto e desenhado, qual é a lógica do debate? Você quer mudar o plano de Deus? Tornar calvinistas aqueles que já estão determinados por Deus a não crerem nessa teologia? Não acha seu esforço humano um tanto sem lógica? Quem faz esse tipo de pergunta ignora a metafísica como a Bíblia apresenta. É o típico pensamento mecanicista naturalista de um não cristão. Edir Macedo compactua da mesma ideia mecanicista naturalista quando diz que Deus não dá filhos para ninguém. Nós é que fazemos. A sua pergunta é semelhante a esse raciocínio naturalista. Se Deus é que determina que venha à existência, então por que eu tenho que ter relações sexuais com a minha mulher? É evidente que é uma pergunta que ignora toda a metafísica. Primeiro, pois se Deus decretou que você terá um filho, Ele decretou que você terá uma mulher, e também o meio pelo qual você terá o filho. Deus decreta que tudo ocorra por um meio. É assim, Ele assegura o meio pelo qual as coisas vão ocorrer. Uma criança não nasce simplesmente a priori porque o pai e mãe têm relações sexuais. Antes, Deus planejou essa criança e então os pais têm relações sexuais e a criança vem à existência. A não ser que você seja um mecanicista naturalista que diga que Deus não planeje isso, então eu nem te considero um cristão. Você seria apenas um naturalista a mais na face dessa terra. Quando Deus quis enganar Acabe para que ele morresse, em 1 Reis, capítulo 22, usou os meios, um espírito de mentira e os profetas falsos, que argumentaram e convenceram Acabe de ir à peleja. Deus controla até mesmo esse processo psicológico. Deus, através da exortação de Moisés, fez com que o coração de Faraó se endurecesse mais ainda, em Êxodo capítulo 10, versículo 1 a 3. Mesmo o ordenando se arrepender, essa ordem o deixava mais endurecido. Foi o meio pelo qual Deus selou o destino e a ruína dos egípcios. Moisés não estava argumentando para que Faraó cresce em Deus, mas o oposto, para que ele não cresce e fosse condenado. Aqui eu já respondi a sua pergunta. Quando estou debatendo, não sei se Deus quer que o oponente se arrependa ou quer determinar que ele se arruína ainda mais nessa teologia herética. Mas Deus irá fazer qualquer uma das duas coisas por intermédio das exortações. Deus faz isso muitas vezes, não para por meio das discussões a pessoa ser convencida, mas simplesmente para que no meio das discussões Deus exiba sua sabedoria. Salve seus eleitos da ignorância e lance trevas sobre os réprobos que ele determinou endurecer seus corações por esse meio. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele argumentava diante dos fariseus, mesmo sabendo que tais não eram daqueles que o Pai havia plantado. Em Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele os refutava diante de todos para que a sabedoria de Deus ficasse exibida e as pessoas glorificassem a Deus. E mesmo diante daqueles que ele mesmo sabia que não criam porque não eram das ovelhas do Pai, em João capítulo 10, versículo 26 a 30, ele pregava com ousadia para que eles fossem condenados e a sabedoria de Deus fosse glorificada pelos eleitos. Como eu disse, pensar que debatermos unicamente para convencer a outra pessoa e não para glorificar a Deus é exibir sua sabedoria, é ignorar a Escritura.